Atenção, gravar a reunião. Agora sim, a partir de agora nós estamos gravando. Então vamos lá. Ademais, ao espírito cumpre progredir em ciência e em moral. Se somente se adiantou num sentido, importa se adiante no outro, para atingir o extremo superior da escala, que é aquela que ele perguntou, espírito puro. Para chegar lá, você tem que ser completo em tudo, saber tudo e ter o extremo desenvolvimento moral. Contudo, quanto mais o homem se adiantar na sua vida atual, tanto menos longas e penosas lhe serão as provas que se seguirem. Então, isso aqui é uma coisa que para nós eu acho que é bastante tranquila, né? Nós temos que progredir por inteiro, progresso completo é a meta, como foi dito naquela resposta das 780. Progresso completo é a meta. Às vezes, o espírito se adianta mais na parte do sentimento, da moralidade. E ele pode alcançar a segunda ordem da escala, por exemplo, porque o que determina realmente se ele está em qual grau é o desenvolvimento moral. Então, a gente pode, em mudando o sentimento, em fazendo um esforço nesse sentido, em nos tornando bons, nos tornando melhores, aperfeiçoando o sentimento, aprimorando sempre a parte interna, o desejo do bem, é passar para a condição de segunda ordem, espírito bom da escala, que nos habilita a habitar mundos melhores. Só que, ou seja, o que eu quero dizer é o seguinte: para ter essa credencial, para chegar na segunda ordem, é imprescindível a parte do sentimento. Para chegar à condição de segundo grau da segunda ordem da escala espírita, é imprescindível a parte do sentimento. Tem que ser bom, tem que ser só o desejo do bem, tem que preencher aquelas condições. Se tiver só o sentimento, mas ainda não tiver o conhecimento, não tem tanto problema, nesse momento, nesse estágio. Para o primeiro grau, primeira ordem, como foi perguntado aqui, aí sim, aí vai ser preciso cumprir todo o progresso em ciência e em moral. De momento, para passar para a segunda ordem, se não desenvolver o sentimento, não passa. Você pode se tornar um doutor em tudo que é ciência. Filosofia, astronomia, medicina, física, química, tudo. Mestre absoluto, doutorado em tudo. E continuar egoísta, orgulhoso, invejoso, e isso não habilita a segunda ordem. Então, a prioridade nossa, imediata, é melhorar o sentimento. O aprendizado da ciência, o desenvolvimento intelectual pleno, vai ter que vir, porque a primeira ordem tem que saber tudo. E a 365 que ele citou, por que é que alguns homens muito inteligentes, o que constitui indício de superioridade, são ao mesmo tempo profundamente viciosos? Isso aqui é a consequência daquilo que já foi dito, né? É que não são ainda bastante puros os espíritos encarnados nesses homens. E cedem à influência de espíritos piores. O espírito progride em insensível marcha ascendente. Mas o progresso não se efetua simultaneamente em todos os sentidos. Durante um período, ele pode se adiantar em ciência, durante outro, em moralidade. Ou vice-versa, adiantar-se primeiro em moralidade. Aquela pessoa muito boa, muito bondosa, com sentimentos muito bons, mas ainda com um conhecimento ainda não muito desenvolvido. Né? Jair. Opa! Então, a gente naturalmente enxerga isso daí da seguinte forma, como você já explicou, mas só para ver se nós entendemos, o indivíduo que desenvolve a capacidade intelectual, né? Ele não, a moral a gente sabe que não acompanha, né? Nem nos casos, né? Mas ele está vendo, por exemplo, ele está discernindo entre o bem e o mal, nem visto a sua capacidade de compreensão, né?
Já pode. Mas como ele não tem ainda os sentimentos apurados, como você próprio falou aí, se desenvolve através da moralidade, então ele demora um pouco mais, né, para realmente enxergar o bem, né? Tá vendo aí, o bem e o mal. Mas ele só vai desenvolver o bem à medida que desenvolver os sentimentos através da moralidade. A questão básica aí, que fica bem esclarecida, é o seguinte: à medida que o espírito se desenvolve em conhecimento, que ele amplia sua inteligência, ele aprende a discernir o que é o bem e o que é o mal, ele sabe. Só que as paixões, como ainda não foram dominadas, né, em muitos casos, induzem o espírito, apesar de saber o que é o bem e o que é o mal, ele ainda optar pelo mal. Aí ele sabe discernir. Por isso que ele fala que aí também entra a questão da responsabilidade. A partir desse momento em que o espírito alcança a condição de discernir o bem e o mal, começa a vigorar sobre ele o fator moral responsabilidade. Porque o que antes ele não sabia e desculpava atos menos corretos, vamos dizer assim, agora não tem mais desculpa, porque agora ele já sabe. O que acontece agora que ele já sabe? Ele prefere o mal, porque ele dá vazão às paixões, né? Então, mas pode acontecer o contrário. Pode acontecer de não desenvolver tanto o lado intelectual, mas desenvolver o lado moral. E esse talvez não seja, vamos dizer assim, o mais comum, né? Na 785, se não me falha a memória, lá na Lei do Progresso, que é a que eu li aí, é a 780. Lá na 785 tem também uma análise sobre isso, que ele fala quais os maiores adversários do progresso, né? O senhor lembra, a gente lembra muito disso, porque é uma questão que a gente lê muito, até usa muito em palestra, é o egoísmo e o orgulho, o senhor lembra disso? Então, aí ele vai dizer assim, eu me refiro ao progresso moral, porque o outro vai caminhar, de uma forma ou de outra vai caminhar, até pela força das coisas. Há que se desenvolver tanto em moralidade, quanto em ciência, quanto em inteligência. Enquanto nós vimos que nessa resposta aí da 780 ele falou, são duas forças do espírito humano que precisam se equilibrar, precisam andar juntas, mas quando elas vão andar juntas? Geralmente a inteligência anda na frente. O que dá origem, o que dá vazão, o que dá oportunidade a todos esses crimes, a todas essas coisas hediondas que vêm acontecendo ao longo do tempo, essas guerras de extermínio, de dominação, em que as pessoas desenvolvem armas de extermínio, inventam artefatos bélicos cada vez mais aperfeiçoados e tudo mais. Ou seja, é a inteligência cavalgando na velocidade enorme. E o lado moral não acompanhando, né? Deixa. E quando a pessoa ela desenvolve a moral, uma pessoa humilde, né? Não tem um intelecto elevado, ela desenvolve a moral com a prática mais do amor, esse negócio. Lá na frente, ele vai desenvolver essa a parte intelectual deles, essa moral que ele teve agora elevada, contribui para ele, ou ele pode se tornar, talvez, uma pessoa egoísta mesmo, volta a ser uma pessoa egoísta? Não, aí não, porque aí nós teríamos que considerar a possibilidade da regressão, né? Regressão, né? O espírito não retrograda. Quando a gente diz assim que a pessoa não alcançou ainda, às vezes desenvolveu muito sentimento, mas não desenvolveu em ciência, significa que ele ainda não desenvolveu em conhecimento. É bom a gente, talvez não tenha ficado bem clara essa parte, né? Ele não desenvolveu conhecimento ainda suficiente sobre todas as coisas, mas a capacidade de compreensão, a inteligência, digamos assim, de entender o que é o bem e o que é o mal, ele já desenvolveu. Tanto é que ele já tem o mérito por optar pelo bem, porque ele sabia o que era o bem e sabia o que era o mal. Enquanto alguns optam pelo mal, porque se deixam dominar pelas paixões e dão preferência,
Ele não, ele seguiu o caminho do bem. A gente lê no Livro dos Espíritos, Laerte, que existem espíritos que desde o começo seguem a direção reta, que vão diretamente para o lado da... Eu vou dar um exemplo. O Kardec, eu não queria alongar muito isso, porque senão não vai dar tempo, mas é interessante. Kardec respondeu uma pergunta na Revista Espírita, eu não lembro o ano, agora acho que é 63, se não me engano, em que uma pessoa perguntou para ele assim, ó, até fiz uma palestra no IELAR sobre isso. Na primeira encarnação, o sujeito não tem condição de entender, ainda não tem conhecimento, então ele não é responsável pelos seus atos. Mas a partir da segunda, ele já é responsável, porque ele já entende. É assim. Aí o Kardec vai dar uma resposta fantástica ali, e nesse raciocínio ele vai falar, olha, não é assim. Essa questão envolve um raciocínio muito mais amplo. O espírito pode levar, digamos assim, uma centena de encarnações, ou talvez 1000 encarnações, até atingir o ponto de saber discernir o bem e o mal. A partir deste momento é que começa a pesar sobre ele a responsabilidade, porque as escolhas feitas a partir dali já são feitas com conhecimento de causa. Então, o que normalmente a gente entende disso daí, que a gente ouve os mais entendidos falar, como Cosme Massi, por exemplo, e alguns outros, é o seguinte: há espíritos que, alcançado esse momento, em que ele consegue discernir o bem e o mal, ele toma o caminho do bem. Então, ele não chega a passar pela terceira ordem, espírito imperfeito. Ele vai direto para a segunda ordem. E dali ele vai construir depois a ciência, que ainda falta. Mas o bem, ele já sabe, ele já pratica. Não sei se fica claro assim. Não, é isso aí. Beleza. Então vamos tocar aqui. Aí a gente está voltando no texto do Evangelho, capítulo 25. Mas o progresso que cada homem realiza individualmente durante a vida terrena é coisa insignificante. E num grande número deles, até mesmo imperceptível. O progresso que cada homem realiza individualmente durante uma existência. Num grande número de casos é imperceptível e, em muitos, é até insignificante. Como, então, eu grifei esse texto, veja bem, como, então, a humanidade poderia progredir sem a pré-existência, olha a palavra que ele usou aí, reexistência da alma. Eu ia olhar o original francês, acabei nem olhando para ver se essa palavra está correta. Deve estar. O que ele está falando é o seguinte: sem a experiência anterior e sem voltar a reviver novamente, sem reencarnar para continuar progredindo. É isso que ele quer dizer. Como é que a humanidade poderia progredir? O que ele diz em seguida explica isso. Ó. Se as almas deixassem a Terra todos os dias para não mais voltar, a humanidade se renovaria sem cessar com as entidades primitivas, que teriam tudo a fazer e tudo a aprender. Não haveria razão, portanto, para que o homem de hoje fosse mais adiantado que o dos primeiros tempos do mundo. Pois que para cada nascimento, o trabalho intelectual teria de recomeçar. Veja bem, isso fica claro, né? Esse texto é muito claro. Se a cada nascimento de uma criança na Terra estivesse vindo ali um espírito totalmente 0 quilômetro, como diz o camarada, 0 bala, ele está partindo do zero, sempre tem o espírito partindo de zero. E aquele outro que tinha partido do zero 30, 40 anos antes, ainda não aprendeu quase nada para ensinar para ele. Então, está sempre todo mundo começando do zero. Como é que ia haver progresso? É um raciocínio simples de entender. Aí ele fala assim, a alma voltando, ao contrário, com o seu progresso já realizado e adquirindo de cada vez alguma experiência a mais, vai assim passando gradualmente da barbárie à civilização material e desta à civilização
moral. Aí ele menciona o capítulo 4, lá atrás, que fala sobre reencarnação, né? No Evangelho, né? Não se pode ver o reino de Deus sem nascer de novo. É onde fala sobre essa questão lá. Jair, Opa! porque se a pessoa estivesse nascendo hoje, né? Realmente, como você disse, com tudo a aprender, ficaria muito difícil para lidar com o nosso sistema atual, né? Nosso sistema tecnológico. A gente vê as crianças hoje, essas que estão nascendo na atualidade aí, com uma capacidade incrível. Pois até é. de... Eu tenho uma netinha, ela tinha uns 7, 8 anos de idade, eu estava no computador, ela falou, vou dar licença aí. Aí ela pegou meu lugar e entrou na internet. Nem sabia fazer isso, porque eu estava começando a mexer com isso. Ela entrou na internet. Isso então, aí. olha a capacidade, né? De onde vem essa inteligência? Já traz. Já traz. Se a gente, olha, eu acho um raciocínio bastante simples aí em torno disso, que é assim, ó. Se a gente não considerar a reencarnação, a pré-existência da alma, como foi dito aí, a gente teria que partir do princípio que todas as almas são criadas agora, no nascimento da criança, né? Ou seja, todas estão partindo da estaca zero. Isso só viria me dar uma informação só. É que Deus, ao longo de todo esse tempo, foi se aprimorando na arte de criar espíritos, e ele vem criando espíritos cada vez mais inteligentes. Os que ele criava lá atrás eram muito burros, agora não, agora ele cria a gente mais esperta. Um chip a mais. Tá vendo? A nova geração vem com um chip a mais. Exatamente. O que não faz sentido, né? Vamos seguir com o item 3 agora. Ainda no texto do primeiro, ajuda-te e o céu te ajudará. Se Deus tivesse liberado o homem do trabalho físico, seus membros seriam atrofiados. Se o livrasse do trabalho intelectual, seu espírito permaneceria na infância, nas condições instintivas do animal. Eis porque ele fez do trabalho uma necessidade. Ele disse: busca e acharás. Trabalha e produzirás. E dessa maneira serás filho das tuas obras. Terás o mérito da sua realização, da realização dessas obras. E serás recompensado segundo o que tiveres feito. Perfeito, né? Item 4. É em virtude da aplicação desse princípio que os espíritos não vêm poupar ao homem o seu trabalho de pesquisar, trazendo-lhe descobertas e invenções já feitas e prontas para utilização, de maneira a só ter que tomá-las nas mãos sem sequer o incômodo de um pequeno esforço, nem mesmo de pensar. Se assim fosse, o mais preguiçoso poderia enriquecer-se e o mais ignorante tornar-se sábio, ambos sem nenhum esforço, e atribuindo-se o mérito do que não haviam feito. Não, os espíritos não vêm livrar o homem da lei do trabalho, mas mostrar-lhe o alvo que deve atingir e a rota que o leve a ele, dizendo: marcha e atingirás. Encontrarás pedras nos teus passos. Mantém-te vigilante e afasta-as por ti mesmo. Nós te daremos a força necessária. Aí não tem a crase no ar, né? Nós te daremos a força necessária, se quiseres empregá-la. E aí ele manda ver o livro dos médiuns lá no 26, 291 e seguintes, que é assim, perguntas que se podem fazer aos espíritos, né? Então ali ele aborda toda essa questão, né? Não é papel dos espíritos vir poupar o homem aqui, trazer questões científicas prontas, pesquisas, descobertas, nada disso, isso é trabalho nosso. O que é que os espíritos fazem? Eles podem inspirar, mas o trabalho a ser feito é do homem.
Daí o título, buscai e achareis, né? Na atualidade, é o que esse comentário aqui resume bem o esforço que está sendo feito hoje para chegar a conclusões de medicamento, uma possível vacina, possíveis técnicas para combater determinadas enfermidades na humanidade, em especial agora a enfermidade que está na onda aí, e tem altos e baixos, conquistas, acertos e desacertos. Vai e aí retorna para uma fase, às vezes, muito mais anterior. É isso aí. É isso aí. Por que os espíritos já não vieram aí, já não deram uma vacina para a Covid aí, né? Por exemplo, né? Esse é trabalho que nós temos que fazer. Seguindo. Segundo... A gente está falando da Covid, mas todas as enfermidades, todas as técnicas que estão surgindo, não só... O que está na moda hoje é a Covid, né? Camarada, há quanto tempo a humanidade está em luta com câncer, por exemplo? Exatamente. E vai por aí afora, né? E vai por aí afora. Seguindo lá, então, segundo a compreensão moral, essas palavras de Jesus significam o seguinte: pedi a luz que deve clarear o vosso caminho, e ela vos será dada. Pedi a força de resistir ao mal, e a tereis. Pedi a assistência dos bons espíritos, e eles virão ajudar-vos. E, como o anjo de Tobias, vos servirão de guias. Pedi, sobre esse negócio do anjo de Tobias, a gente fala daqui a pouco. Pedi bons conselhos, e jamais vos serão recusados. Batei à nossa porta, e ela vos será aberta. Mas pedi sinceramente, com fé, fervor e confiança. Apresentai-vos com humildade e não com arrogância, sem o que sereis abandonados às vossas próprias forças. E as próprias quedas que sofrerdes constituirão a punição do vosso orgulho. É esse o sentido dessas palavras do Cristo. Buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Essa história do anjo de Tobias é uma passagem que tem na Bíblia, né, no Velho Testamento. O Tobias filho, na verdade, recebeu uma incumbência do pai para fazer buscar não sei o que lá em determinado lugar, tal. Era um trabalho meio complicado, ele foi, conseguiu uma série de resultados bons, casou-se com uma moça bonita e não sei das quantas, e voltou com a solução lá para a doença do pai dele, que tinha ficado cego e tudo mais, né? Mas quando ele partiu com ele um amigo lá, um companheiro, alguém que se apresentou dizendo que sabia o caminho, sabia onde era, não sei o quê, e ele foi junto com ele. E no caminho orientar, vamos por aqui é melhor, não sei o quê, não sei o que lá. E esse cara ajudou ele. Acontece o seguinte, esse cara era o anjo guardião, era o tal do Rafael, sabe o São Rafael aí da empresa aí? São Rafael é o santo protetor dos transportes aí, do transporte, sei lá do que aí, né? Era o anjo Rafael, mas o anjo só se deu a conhecer no fim da jornada, quando tudo já estava feito. E aí, o que quer dizer isso? Simplesmente o seguinte: se ele se desse a conhecer no começo da jornada, o Tobias ia jogar tudo na mão dele, porque é uma tendência natural, né? Se eu sei quem é, então você vai me guiar, você vai fazer tudo. Agora, não sabendo disso, entregue às próprias forças, ele buscou soluções, ele foi atrás, ele correu, ele fez o que tinha que fazer. De vez em quando o outro ajudava ele em alguma coisa, mas ele fez aquilo que tinha que ser feito sem saber que o outro era o anjo. Então, o que os Espíritos querem nos dizer é exatamente isso, né? Se você souber que tem é igual aquela história do médico que se entrega incondicionalmente à orientação do guia espiritual, né? Quer dizer, guia não está aí para isso. Esse guia, como diz o Divaldo, esse guia tem que ser guiado, né?
Segundo ponto da noite, moçada. Se tiver algum comentário sobre o primeiro, senão vamos passar para o segundo. Vamos lá, então. Olhai as aves do céu. Esse é o texto do jeito que está ali. Em alguns pontos vai assim, olhai os pássaros do céu. Tal. Texto do Evangelho. Depois a gente vai ver onde está isso aqui, mas está em Mateus também. Não queirais isso aqui é a palavra de Jesus, né? Não queirais entesourar para vós tesouros na terra, onde a ferrugem e a traça os consomem, e onde os ladrões os desenterram e roubam. Mas entesourai para vós tesouros no céu, onde não os consomem a ferrugem nem a traça, e onde os ladrões não o desenterram nem roubam. Porque onde está o vosso tesouro, aí está também o vosso coração. Portanto, vos digo, não andeis cuidadosos da vossa vida, o que comereis, nem para o vosso corpo, o que vestireis. Não é mais a alma do que a comida, e o corpo mais do que o vestido? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem colhem. Essa palavra cegam, muitas vezes, pode dar um sentido diferente. Né? Nem fazem provimentos nos celeiros, e, contudo, vosso Pai Celestial as sustenta. Porventura não sois muito mais do que elas? E qual de vós, com todos os esforços, pode acrescentar um côvado à sua estatura? E por que andais vós solícitos pelo vestido? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Digo-vos mais, que nem Salomão, em toda a sua glória, se cobriu jamais como um deles. Pois se ao feno do campo, que hoje é e amanhã é lançado no forno, Deus veste assim, quanto mais a vós, homens de pouca fé. Não vos aflijais, dizendo o que comeremos, ou o que beberemos, ou com que nos cobriremos, porque os gentios é que se cansam por estas coisas. Porquanto vosso Pai sabe que tendes necessidade de todas elas. Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas se vos acrescentarão. E assim não andeis inquietos pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã a si mesmo trará seu cuidado. Ao dia basta a sua própria aflição. Então, agora nós temos aí a referência, é Mateus 6, é Sermão da Montanha ainda. Capítulo 19, versículo 21, 25 e 34. Então, vamos ao texto aí do Kardec. Se tomássemos essas palavras ao pé da letra, elas seriam a negação de toda a previdência e de todo o trabalho, e, consequentemente, de todo o progresso. Seguindo esse princípio, o homem se reduziria a um espectador passivo. Suas forças físicas e intelectuais não seriam postas em atividade. Se essa tivesse sido a sua condição normal na Terra, ele jamais sairia do estado primitivo. E se adotasse agora esse princípio, não teria mais nada a fazer. É evidente que não poderia ter sido esse o pensamento de Jesus, porque estaria em contradição com o que ele já dissera em outras ocasiões, bem como no tocante às leis da natureza. Deus criou o homem sem roupas e sem casa, mas deu-lhe a inteligência para produzi-las. Aí ele faz uma referência ao capítulo 14, número 6, e ao 25, que é esse mesmo que nós estamos vendo, número 2, que é o que nós lemos lá atrás.
O 14, número 6, é esse aqui, ó. Sobre algumas palavras de Jesus, ele vai dizer: singulares parecem algumas palavras de Jesus, por contrastarem com a sua bondade e a sua inalterável benevolência para com todos. Os incrédulos não deixaram de tirar daí uma arma, pretendendo que ele se contradizia. Fato, porém, irrecusável, é que sua doutrina tem por base principal, por pedra angular, a lei de amor e de caridade. Ora, não é possível que ele destruísse de um lado o que do outro estabelecia, donde esta consequência é rigorosa. 2 pontos. Se certas proposições suas se acham em contradição com aquele princípio básico, aquele que ele mencionou em cima, lei de amor e de caridade, é que as palavras que se lhe atribuem foram ou mal reproduzidas, ou mal compreendidas, ou não são suas. Isso é importantíssimo. O trabalho que o Kardec faz é primoroso nesse aspecto. Eu repito isso sempre em palestras aí. Ele, quando vai aos evangelhos para produzir o Evangelho segundo o Espiritismo, ele vai sabendo que Jesus é um espírito do mais alto grau, um espírito de primeira ordem. Então ele tem que separar aquilo ali, aqueles textos ali tem que sofrer o crivo da mais rigorosa razão, né? Ele descarta uma opção de coisa. Esse texto, por exemplo, que nós acabamos de ver aqui, é próprio disso. É um olhar lúcido, um olhar extremamente lúcido. Pô, se não der para ajustar com aquilo que Jesus vinha trazer, com aquilo que é compatível com ele, se não der para ajustar, de 3, uma, né? Ou as palavras foram mal reproduzidas, ou mal compreendidas, ou ele não falou isso, né? Porque tem muita coisa na Bíblia, no Novo Testamento, nesses evangelhos aí, que foram inseridas muito posteriormente, nos séculos seguintes, até o século V, século VI, em diante, século II, vixe, os teólogos foram colocando coisas e mais coisas, a fim de acomodar os textos para eles dizerem o que os dogmas da igreja precisavam que fosse dito. Então, lá atrás, no capítulo... Lá atrás não, lá na frente, no capítulo... Não, antes, porém, vamos ler o texto final do Evangelho que nós estamos lendo. Não se pode ver nessas palavras, portanto, mais do que uma alegoria poética da providência, que jamais abandona os que nela confiam, mas com a condição de que também se esforcem. É assim que, se nem sempre os socorre com ajuda material, inspira-lhes os meios de saírem por si mesmos de suas dificuldades. Então, aquilo tudo que a gente leu lá atrás, atribuído a Jesus, olha os pássaros, olha os lírios do campo, eles não tecem nem fiam, os pássaros do campo, eles não semeiam, não sei o que lá, não sei o que lá. Ou seja, tudo isso, Deus cuida deles e tudo mais. É o que o Kardec está falando. Se for olhar isso ao pé da letra, eu não vou trabalhar, não vou fazer nada, não vou correr atrás de nada, não preciso cuidar do meu sustento, pagar minhas contas, meu aluguel, nem me preocupar com nada disso, porque Deus vai prover tudo isso. Então, é o olhar lúcido que o Kardec lança sobre essas questões aí. Né? E vamos ao Evangelho, capítulo 27, que vem lá adiante, na frente. Se o anjo que acompanha... A referência a Tobias aqui. Se o anjo que acompanhou a Tobias lhe houvera dito: sou enviado por Deus para te guiar na tua viagem e te preservar de todo perigo, nenhum mérito teria tido Tobias. Fiando-se no seu companheiro, nem sequer de pensar teria precisado. Essa é a razão porque o anjo só se deu a conhecer no fim da viagem, ao regressar. Deus conhece as nossas necessidades e a elas provê conforme for necessário, mas o homem, insaciável nos seus desejos, nem sempre contenta-se com o que tem. O necessário não lhe basta. Ele quer também o supérfluo.
é então que a providência o entrega a si mesmo. Frequentemente ele se torna infeliz por sua própria culpa e por não haver atendido às advertências da voz da consciência. E Deus o deixa sofrer as consequências, para que isso lhe sirva de lição no futuro. Aí ele manda ver lá o capítulo 5º, que é o Bem-aventurados os aflitos, onde a gente vai ver todas aquelas considerações sobre as causas atuais, causas anteriores das aflições. E finalizando esse texto desse Olhai as aves do céu, a terra produzirá o suficiente para alimentar a todos os seus habitantes quando os homens souberem administrar a sua produção, segundo as leis de justiça, caridade e amor ao próximo. Quando a fraternidade reinar entre os povos, como entre as províncias de um mesmo império, o que sobrar para um determinado momento suprirá a insuficiência momentânea de outro e todos terão o necessário. O rico, então, considerará a si mesmo como um homem que possui grandes depósitos de sementes. Se as distribuir, elas produzirão ao cêntuplo, para ele e para os outros. Mas, se as comer sozinho, se as desperdiçar e deixar que se perca o excedente do que comeu, elas nada produzirão e todos ficarão em necessidade. Se as fechar no seu celeiro, os insetos as devorarão. Eis porque Jesus ensinou: não amontoeis tesouros na terra, pois são perecíveis, mas amontoai-os no céu, onde são eternos. Em outras palavras, não deis mais importância aos bens materiais do que aos espirituais, e aprendei a sacrificar os bens materiais em favor dos bens espirituais. Não é através de leis que se decretam a caridade e a fraternidade. Se elas não estiverem no coração, a caridade e a fraternidade, não estiverem no coração, o egoísmo as asfixiará sempre. Fazê-las ali penetrar é a tarefa do Espiritismo. Bom, moçadas, faltam 5 minutos para as 9. No meu, 6, né? O que fazemos? Tem muita coisa ainda? Acho que não. Vamos ler esse tópico é pequeno, camarada. Pequeno, né? Dá para... Vamos ler esse texto, então? Não vos canseis pelo ouro. Pode ler em outras traduções, não vos afadigueis, é a mesma coisa. Não, aqui é a palavra do Cristo. Não possuais ouro nem prata, nem leveis dinheiro nas vossas cintas, nem alforge para o caminho, nem 2 túnicas, nem calçado, nem bordão, porque digno é o trabalhador do seu alimento. E, em qualquer cidade ou aldeia que entrardes, informai-vos de quem há nela digno, e ficai ali, até que vos retireis. E ao entrardes na casa, saudai-a, dizendo: paz seja nesta casa. E se aquela casa, na realidade, o merecer, virá sobre ela a vossa paz. E se não o merecer, tornará para vós a vossa paz. Sucedendo não vos querer alguém em casa, quer dizer, se vocês forem recusados, rejeitados por alguém, nem ouvir o que dizeis, ao sair para fora da casa ou da cidade, sacudi o pó de vossos pés. Em verdade vos afirmo isto: menos rigor experimentará no dia do juízo a terra de Sodoma e de Gomorra do que aquela cidade. Aí é Mateus 10, versículos de 9 a 15. Algumas palavras são figuradas, evidentemente, tem que ser entendidas assim, dia do juízo e assim por diante. Vamos ver o comentário do Kardec.
Estas palavras que Jesus dirigia aos seus apóstolos ao enviá-los anunciar a boa nova pela primeira vez, nada tinham de estranho naquela época. Estavam de acordo com os costumes patriarcais do Oriente, onde o viajor era sempre bem recebido. Mas, então, eles eram raros. Entre os povos modernos, o aumento das viagens teria de criar novos costumes. Só encontramos agora os do tempo antigo, os costumes do tempo antigo, nas regiões distantes, onde o tráfico intenso ainda não penetrou. Se Jesus voltasse hoje à Terra, não poderia mais dizer aos seus apóstolos: ponde-vos a caminho sem provisões. Juntamente com o seu sentido próprio, essas palavras encerram um sentido moral bastante profundo. Jesus ensinava assim aos seus discípulos a se confiarem à providência. Além disso, desde que nada possuíam, eles não podiam tentar a cupidez dos que os recebiam. Porque naquela época era muito comum, não sei se ainda hoje, mas durante muito tempo foi assim. Às vezes o viajante chegava numa casa, era hospedado, acolhido, e os donos da casa, durante a noite, matavam o cara porque percebia que ele tinha dinheiro, alguma coisa, né? Era um meio pelo qual distinguiriam os caridosos dos egoístas. E por isso lhes disse: informai-vos de quem é digno de vos receber. Ou seja, de quem é suficientemente humano para abrigar o viajor que nada pode pagar, porquanto esses são dignos de ouvir as vossas palavras, e é pela sua caridade que os reconhecereis. Quanto aos que nem sequer os quisessem receber, nem ouvir, recomendou ele aos apóstolos que os amaldiçoassem? Ou recomendou que se impusessem a eles e usassem de violência para os constranger a se converterem? Não. Mas que se retirassem pura e simplesmente à procura de gente de boa vontade. Assim diz hoje o Espiritismo aos seus adeptos: não violenteis nenhuma consciência, não forceis ninguém a deixar a sua crença para adotar a vossa. Não lanceis o anátema sobre os que não pensam como vós. Acolhei os que vos procuram e deixai em paz os que vos repelem. Lembrai-vos das palavras do Cristo. Antigamente, o céu era tomado por violência, mas hoje o será pela caridade e pela doçura. Esse é um texto que está lá atrás, tratado também no capítulo 4, quando ele fala de reencarnação. Não se pode ver o reino de Deus sem nascer de novo. E aí, meus caros companheiros, concluímos aqui o nosso texto de hoje. Alguém tem algum comentário a acrescentar? Muito bom. Textos maravilhosos, né? Muito bom. E muito bem explicado também. Kardec, o Evangelho segundo o Espiritismo, é a doutrina espírita colocada da forma mais clara possível, né? É difícil não entender esses textos, né? Exatamente. O difícil mesmo é praticar, né? Entender até que está dando, né, camarada? Nós estamos desenvolvendo o intelecto, estamos entendendo. Praticar no dia a dia, incorporar isso à moral é outra história. É a primeira fase ainda, né? A gente chega lá. Tá bom, Cirinha? Bom, vamos concluir então, pessoal. Riverinho, você faz a prece final, por gentileza? Sim. Querido Mestre Jesus, nós lhe somos gratos, Senhor, por nos permitir nos reunirmos para relembrarmos os teus ensinamentos.
e as instruções amoráveis dos teus mensageiros. Te agradecemos, Senhor, por todas as concessões, por todas as possibilidades, pela vida, pelos nossos lares, nossos familiares, amigos, irmãos que conosco caminham. Ao te agradecer, Jesus, nós lhe rogamos em favor de todos os nossos irmãos. Abençoa, Senhor, aos encarnados, desencarnados, em todos os recantos deste mundo que nos acolhe. Conforme a tua vontade, Senhor. Muito obrigado, Mestre. Que assim seja.